Olá, bem-vindo! Hoje eu quero compartilhar uma coisa que Deus ministrou ao meu coração de uma forma muito forte e eu achei necessário compartilhar isso através desse vídeo. Deus ministrou ao meu coração que hoje a gente não está levando mais a palavra de Deus, ou quando Deus fala conosco, da mesma forma como antigamente. É como se a palavra de Deus não tivesse mais o peso espiritual sobre nós. E ele usou uma passagem na Bíblia que fica lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, que diz assim: Não tenho medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenho medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. E ele ministrou várias outras passagens, né? Primeiramente, eu não sabia onde o versículo ficava, mas quando Deus começou a ministrar ao meu coração, eu sabia que era uma passagem bíblica, assim como todas as outras que ele foi ministrando e conversando comigo. Então, assim que eu recebi a mensagem de Deus, eu peguei a minha Bíblia e comecei a procurar para achar exatamente e, verificar ali se realmente tudo aquilo vinha de Deus e se tinha alguma coisa que viesse de mim. Então, essa passagem, Deus falava isso, sabe? Que hoje a gente não tá dando tanta importância, é como se perdesse o temor a Deus, a palavra de Deus. E quando eu digo a palavra de Deus, não é a palavra, a Bíblia em si só, mas toda vez que estamos na igreja, né, cultuando e ouvimos a palavra de Deus ali no momento do culto, depois vamos para casa, vivemos as nossas vidas normais, mesmo que aquela palavra naquele dia tenha sido maravilhosa, o culto tenha sido maravilhoso, a gente volta para as nossas rotinas e nada muda, nada transforma. E é isso que Deus ministrou de uma forma tão intensa ao meu coração, com a intenção de voltar novamente a ter essa reverência a Deus do que Ele fala. Porque a sensação é que muitas vezes a gente dá mais importância a quando uma pessoa, né, o homem, fala ou uma situação do que quando Deus fala conosco. Às vezes a gente dá mais importância e relevância para alguma mensagem, algum comentário de uma pessoa, quando Deus diz totalmente ao contrário para nós. Ou, por exemplo, em situações em que Deus nos chama a atenção, né? E a gente, por abusar, digamos assim, de certa forma, do tempo da graça de Deus, a gente fala, Deus nos entende, eu posso mudar isso depois, eu tenho tempo para mudar, né? Não tem problema nenhum agora, eu resolvo isso mais tarde. Eu não me posiciono, mesmo Deus nos alertando para fazer aquilo ou mudar algo em nossas vidas. A gente usa a graça para justificar, né, o porquê a gente não faz aquilo exatamente. Então, Deus nos avisa, Deus nos alerta e a gente não dá a devida importância. Porque Deus, ele é amor. E esquecemos que Deus é justiça também. Usamos da misericórdia de Deus para continuar a nossa vida do bem, do jeito que a gente bem entende, né? Às vezes não queremos mudar quando sabemos que devemos, porque a gente tem tempo. Só que a gente esquece que o dono do tempo é Deus. A gente não tem a noção do que vai acontecer daqui a uma hora, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a alguns anos. Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente vive como se soubéssemos nós, como se nós tivéssemos o controle do nosso tempo. E na verdade a gente não tem. Quem tem é Deus. E é justamente aí que a gente abusa da graça, né? Por acharmos que tem esse tempo. Que Deus usa da sua misericórdia. E que no momento certo a gente vai voltar ou vai fazer aquilo que Deus nos colocou e a gente foi colocando mais pra frente, depois eu resolvo, depois eu faço isso, ainda não é o meu momento. Deus ainda pode esperar, afinal Ele me ama, né? E a gente vai empurrando e não dando importância à palavra de Deus, ao chamado de Deus. E aí Deus me faz refletir lá ao povo de Israel, quando estavam no deserto, em que eles viam tantos milagres de Deus, viam Deus fazer tantas coisas, foram libertos, né, através de tantos milagres e o poder de Deus constante no dia a dia deles no deserto. E mesmo assim, eles foram perdendo o temor à palavra de Deus, né? Deus dizia para eles que ia levar eles até a terra prometida, mas por se acostumarem
com aquele ambiente, digamos assim, eles entraram então num caminho que muitas vezes nós entramos também, na parte de reclamação, na parte de, será que realmente Deus vai fazer isso? Ou, Deus tem misericórdia, eu resolvo isso depois. E o povo foi entrando cada vez mais nisso e foi perdendo o temor da palavra de Deus. E fazemos isso também nos dias de hoje. E eu acho que é isso que Deus quis ministrar ao meu coração. E trazermos isso ao arrependimento, a voltarmos novamente a ter temor à palavra de Deus. Eu não digo só a reverência da presença de Deus, mas sim do que Deus diz. Seja através de uma promessa, porque tendemos a acreditar mais numa palavra do inimigo, quanto uma palavra de promessas de Deus. Quanto também a uma repreensão de Deus, algum chamamento, alguma correção, também não demos tanto valor assim, porque afinal Deus é Pai, né? Deus é amoroso, e vamos deixando para depois. Eu vejo uma geração que busca muita palavra de Deus para que consigam se confortar, seja espiritual, emocionalmente, e pouco para se confrontar e transformar. E isso é um perigo, porque vamos deixando de lado o temor a Deus. Me fez lembrar também a passagem lá dos filhos de Moisés, que tinham essa rotina de levar incenso até a presença de Deus, e por virar rotina, eles iam a um certo momento levar um incenso estranho à presença de Deus. E Deus consumiu eles. Parece uma coisa horrível, mas a gente vai morrendo espiritualmente também quando fazemos isso sem perceber. Entramos no automático, não dando mais valor para as coisas sagradas, não dando mais valor à santidade de Deus. Porque antes de tudo, Deus é amor, sim, Deus é misericordioso, mas Ele é santo. E para se aproximar de Deus, a gente também precisa praticar a santidade. Então, a gente não pode continuar ignorando o pecado que Deus nos alerta. A gente não pode transformar o que é santo em algo comum. Deus foi ministrando tantas essas coisas ao meu coração e eu dizia, Senhor, nossa, como é duro ouvir isso do Senhor. E Ele lembrou, lá em João 8,32. E a verdade vos libertará. Às vezes dói, eu sei, porque eu também senti muito quando ouvi essa mensagem de Deus. Mas nada compara do que sabermos a verdade, né? Termos tempo para o arrependimento. Não apenas aqui nesse momento ficar reflexivos, mas sim mudar. Porque Deus dá esse tempo para nós agora, não para amanhã, não para depois de amanhã, semana que vem, mas agora. Nesse exato momento, Deus me chama e nos chama para arrependimento. É agora. E eu sou muito grata a Deus por conseguir e poder ouvir a Ele. Em meio a tanta barulho externo, né? Tantas vozes ao nosso redor. Deus ainda fala conosco. E Ele fala agora nesse exato momento, para nos voltarmos a Ele novamente com temor à sua palavra. Amém? Era isso que eu queria compartilhar do fundo do meu coração com vocês. Deus abençoe e obrigada por ter ficado até aqui.